Então vamos começar a entender as tabelas termodinâmicas, tá? Lembrando que o aluno ele pode utilizar as curvas ou tabelas termodinâmicas no seu computador ou no celular, utilizando o software, o CATT, certo? Então fiquem atentos. As tabelas termodinâmicas que iremos estudar traz diversas propriedades, tá? Termodinâmicas que iremos trabalhar para resolver alguns problemas e cálculos de rendimentos de máquinas térmicas, tá? Um excerto de uma das tabelas é mostrada aqui na figura, a tabela B13 do livro do Van Wylen. Ela mostra vapor d'água superaquecido, tá? Então vamos ver, ó. Para a água em forma de vapor superaquecido a 4.000 kilopascal ou 4 megapascal, né, e 600 graus Celsius, tem essa tabela aqui, ó. Observe que esse problema diz logo, ó, já é vapor superaquecido, então você vai procurar a tabela inerente a esse estado, tá? A essa fase aqui. Então, observando o enxerto, a gente tem, ó, para essa pressão, ó, observe que existe aqui entre parênteses, tá? A temperatura, que é a temperatura de saturação para essa pressão, né? Então, observando aí, ó, encontramos a pressão, ela mostra, essa tabela aqui, ela é formada por várias subtabelas que mostram as propriedades do fluido em questão, nesse caso aqui para a água, né, para diversas pressões ou para diversos conjuntos de pressões, tá? Como ele está a uma temperatura aí de 600 graus Celsius, então a gente pode tirar nessa linha aqui, ó, qualquer propriedade que a gente queira, a saber, essa coluna mostra o volume específico, essa daqui energia interna, essa entalpia e essa outra entropia. Por enquanto, vamos nos preocupar apenas com o volume específico, tá? Dessa tabela a gente pode tirar ainda a temperatura de saturação, como eu bem falei, ela é mostrada aqui entre parênteses, para essa pressão aqui, tá? Bem como o volume específico, que vale 0,09885 metros cúbicos por quilograma. Bem, se tivermos então água na forma líquida comprimida ou líquido comprimido, né, a uma pressão de 5 megapascal ou 5.000 kilopascal e 80 graus Celsius, a gente tem uma tabela própria para ela, para líquido comprimido. Tem lá água líquida comprimida, B114, tá? Então, para essa pressão ali, ó, também é uma tabela que relaciona ou correlaciona diversos valores de pressão com suas propriedades em função da temperatura, tá? Então, observe para 5.000 kilopascal, entre parênteses, tem também a temperatura de saturação, tá? Então, você consegue extrair dessa tabela a temperatura de saturação para aquela pressão e também o volume específico da substância naquela temperatura. Mais uma vez, se você utilizar o CATT, né, você seleciona os dados de entrada, nesse caso aqui você selecionaria pressão e temperatura, e de imediato ele já daria as outras propriedades mostradas aqui nessa tabela, tá? Depois trarei um vídeo mostrando a utilização do CATT. Então, se a gente tiver uma situação cujo estado trata-se de vapor superaquecido a uma pressão de 4.000 kPa e 650 graus Celsius. Então, para esse caso, a tabela que a gente vai utilizar é a mesma tabela, né? Sempre é a mesma situação. Se conhecemos a fase, nesse caso aqui, vapor superaquecido, a gente já vai direto para essa tabela. Já temos essa tabela, tá? Mas observando essa tabela na coluna ou nas colunas referentes à pressão de 4.000 kPa, observamos que a temperatura que a gente se encontra, ou que representa o estado dessa substância, não está disponível, só temos 600 e 700, né? De tal forma que a propriedade que a gente quer é justamente para 650. Nesses casos, a gente tem que fazer uma interpolação linear. Lógico, né? Nosso trabalho é facilitado no CATT, no software que vocês podem utilizar, né? Uma vez que a gente pode apenas inserir pressão e temperatura e de imediato o software nos fornece o valor de qualquer uma dessas propriedades. A interpolação já está inclusa aí no algoritmo deste programa, do CATT, tá certo? Mas se você não tiver um computador por perto, como fazer, né? Nesses casos é necessário fazer interpolação linear. Então, como é que eu penso, né? Então, como é que eu resolvo uma interpolação linear? Como é que se resolve isso, tá? Como eu penso? Eu monto, então, uma tabela com todas as propriedades que eu tenho e com
propriedade que é uma incógnita ou a variável, tá? Nesse caso, o volume específico para esta temperatura aqui, tá? E realizo um cálculo. Como é feito esse cálculo? Bem, primeiro aqui, ó, um denominador, faço essa diferença, ou seja, eu calculo uma distância aqui, ó, isso menos isso, né? Está para, faça a mesma relação nas mesmas linhas para outra coluna, referente a outra propriedade. Então, está para essa distância, essa diferença. Assim como, e aí eu vou escolher agora duas linhas que não tem incógnita, tá? Para deixar apenas uma incógnita aqui, certo? Então, vou fazer, ó, essa distância também está para essa distância, ou seja, essa diferença, esse menos esse, tá? Está para essa outra diferença, 700 menos 600, tá? E aí resolvo e encontro o valor do volume específico, tá? Neste caso específico, observa-se que a temperatura em questão, 650, é exatamente a média entre 600 e 700. De tal forma que, neste caso específico, eu posso calcular o valor do volume específico calculando a média dos dois valores que eu tenho, tá? Vai dar o mesmo resultado. Bem, imagina agora a situação que a gente tem vapor superaquecido a esta pressão e agora a temperatura subiu para 690 graus Celsius. Observe que é um caso de interpolação também, né? Uma vez que a gente não tem essa temperatura de 690. Mas nesse caso, diferente do anterior, ele não é a média das duas temperaturas que eu tenho. Nesse caso, tem que fazer a regra da interpolação. Monto a tabela, então eu faço lá, ó, essa distância está para esta distância, assim como esta está para esta daqui, tá? Encontro um valor aí de 0,10974. Uma coisa importante é que esse valor aqui, ó, que eu calculei, ele tem que estar entre esses dois outros valores. Neste caso, como a temperatura de 690 não é a média, então o volume específico não será a média. Observe que trabalhamos com duas tabelas. Uma tabela de líquido e outra a tabela de vapor superaquecido, tá? É bem direto. Se você conhece a fase e sabe que é líquido, vai para aquela tabela. Se sabe que é vapor, vai para aquela outra tabela, né? Mas se for um caso de saturação, ou seja, um caso em que a gente tem mistura, líquido saturado mais vapor saturado. Nesse caso, a gente vai utilizar as tabelas de saturação. Lembrando mais uma vez que no software não é necessário essa preocupação, né? Só é você inserir as propriedades que você tem, que as demais propriedades serão dadas automaticamente. Então as tabelas de saturação que existem, tá? Elas são a B11, B12, isso pensando no livro do Shapiro e do Van Wylen também, salvo engano, tá? Que são as referências para esses slides. Listam os valores das propriedades para o estado líquido saturado e vapor saturado, tá? Essas tabelas aí que a gente vai utilizar para a questão da saturação. Os valores de propriedades para esses estados são denotados de subscritos L, tá? Para líquido e V para vapor. A gente vai definir isso daí, tá? Vai ser um subíndice L para líquido e um subíndice V para vapor. Alguns autores utilizam F para líquido e G para vapor, mas isso vem da língua inglesa, tá? No nosso caso, a gente vai considerar L para líquido e V para vapor. Nesse caso, saturado, tá, pessoal? Então, a gente vai ter duas tabelas, né? Uma em função da temperatura, que a gente vai conhecer como tabela da temperatura, e outro que é conhecido como a tabela de pressão, ou tabela da pressão. Bem, esta é um enxerto da tabela B11, tá? O que é que ela vai trazer? Basicamente, ela traz na primeira coluna a temperatura, listada aí em valores convenientes, tá? A segunda coluna, então, é a coluna de pressão de saturação correspondente, ou seja, né, mostra a pressão de saturação para aquela temperatura, tá? Sempre relacionando, ó, essa coluna com essa. Portanto, ó, a título de exemplo, né, a pressão de 0,8721 é a pressão de saturação para a temperatura de 5 graus Celsius, tá? Essa tabela traz ainda o valor do volume específico para o líquido saturado. Observe o subíndice lá, L, né, referente a líquido saturado. E o VV, ou volume específico do vapor saturado, né? Observe mais uma vez o subíndice V, para indicar que se trata da propriedade do vapor saturado, né? A tabela de pressão B12, por sua vez, vai trazer na primeira coluna as pressões, né, em valores convenientes.
A segunda coluna, então, mostra a temperatura de saturação correspondente, ou seja, a temperatura de saturação para uma dada pressão. A título de exemplo, né, 6,98 é a temperatura de saturação para uma pressão de 1 kPa, certo? A terceira coluna ali, ela mostra volume específico para o líquido saturado, VL, e a quarta coluna mostra o volume específico para o vapor saturado, ou VV. Vamos para um exemplo aqui, né? Para a água no estado bifásico, ou seja, mistura líquido e vapor, a 50 graus Celsius, a gente pode extrair da tabela algumas propriedades. Então, vamos lá. 50 graus Celsius, né? Observe. Se tem mistura, está na região de saturação, a pressão que essa mistura se encontra é a pressão de saturação, 12,35, né? E os valores dos volumes específicos VL e VV são encontrados nas colunas seguintes, tá? Lembrando que a unidade para o volume específico é metro cúbico por quilograma, certo, pessoal? Bem, na engenharia, na automação, na parte técnica, existem aproximações que a gente pode fazer ou realizar de tal forma que não se perca muito na exatidão dos cálculos, tá? Uma dessas aproximações é que é a aproximação de líquido por líquido saturado, tá? A gente vai aproximar líquido para líquido saturado. De que forma, né? Então, percebeu-se que V, U e H, ou seja, volume específico, energia interna e entalpia, que a gente está se preocupando ainda, né? Varia muito pouco com a pressão para uma temperatura fixa, né? Por isso, podemos fazer as seguintes aproximações da engenharia consideradas razoáveis, tá? Essa aproximação permite que o volume específico, energia interna e entalpia, que dependem da temperatura e pressão, sejam aproximadas para o seu valor VL para uma mesma temperatura, certo? Uma vez que elas variam muito pouco para a pressão. Observe, né? Existe uma questão lá, terceiro quesito, letra B da lista de exercícios proposto, onde devemos achar, tá? O U para 5 graus Celsius e 100 kPa. Observe que nessa situação a gente vai aproximar para o L a 5 graus Celsius. O aluno deve ter atenção nisso. Essa aproximação é para a mesma temperatura, nunca para a mesma pressão. Prestem atenção nisso. Observem bem isso, tá, pessoal? Essa aproximação é feita para a mesma temperatura.